começar mais uma lição. Não sei se você já estudou do livro de Juízes, Josué, se você já ouviu falar sobre Gideão. Já? Que bom. E hoje o título da lição é Gideão serve ao Senhor. Nós vamos... É o capítulo 6. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes, no capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 12. Aí depois a gente vai pular para o versículo 22 e seguiremos até o 32. E nós queremos, na verdade, dar boas-vindas a todos que estão aí do outro lado também. E nós pedimos ao Senhor que abençoe nesta manhã, nesta tarde ou noite, né? E não importa o horário que você esteja assistindo, que você possa aprender sobre a graça do Senhor. Então vamos começar a nossa leitura. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, e em grande multidão que não se podia contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão. Vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam, e os expulsei diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vós disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Aí agora a gente vai para o versículo 22. Então viu Gideão, que era anjo do Senhor, e disse: Ah, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe: O Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos abiezritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortaste do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fez de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque estava ao pé dele cortado, e o segundo boi oferecido no altar,
que fora edificado. E uns aos outros disseram: quem fez estas coisas? E esquadrinhando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos o que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. E se é Deus, por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Por isso naquele dia lhe chamaram Jerubbaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. Então nós começaremos a nossa lição e nós vamos lembrar um pouquinho para trás o que estava acontecendo com o povo de Israel. Antes de tudo isso acontecer que nós lemos, o povo tinha Josué como líder. Você lembra de Josué? E o Josué, ele perdia todas as batalhas sendo servo do Senhor? Não, né? Isso mesmo. Então nós lembramos que Josué foi um servo do Senhor e ele foi usado para vencer e para que muitas terras fossem conquistadas, né? Os cananeus, por exemplo, eram homens maus. E o que aconteceu? Deus estava dando a terra dos cananeus para os israelitas. E aí, Josué, sempre obediente e seguindo as orientações específicas do Senhor, o povo pôde conquistar um lugar para morar. Então, aí nós lemos um pouquinho para trás, no livro de Josué, nós veremos exatamente esse relato. E aí as famílias agora, elas estavam crescendo, estavam construindo suas casas, constituindo suas cidades. Então, eles estavam ali plantando, cuidando dos bois, do gado, e estavam tranquilos. Então, eles estavam experimentando em um tempo de paz e prosperidade. E nós vamos pegar a Bíblia agora e nós vamos voltar a algumas coisas que são extremamente importantes que Josué deixou. Josué já estava ficando bem velho, estava bem velhinho, e ele sabia que ele iria partir, que ele ia morrer, porque ele já estava bem velho. E geralmente, quando a gente sabe que a morte está chegando, a gente se aproxima daqueles que a gente ama e a gente vai expressar os nossos maiores desejos a eles, né? Então, Josué, ele faz isso. Ele ama aquele povo, ele sabe que é o povo do Senhor e ele deixa algumas coisas importantes a eles. Ele diz coisas importantes. Então, nós vamos abrir no livro de Josué, no capítulo 23. Esse tempo de paz, a gente pode ler aqui, nós vamos ler no versículo 1. Está escrito assim: E sucedeu que, muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias. Então, a gente vê aqui que o Senhor deu repouso ao povo de Israel e que Josué realmente estava bem velhinho, né? Agora nós vamos ler no versículo 3, que diz assim: foi das primeiras coisas que ele disse ao seu povo. E vós já tendes visto tudo quanto o Senhor, vosso Deus, fez a todas estas nações por causa de vós. Porque o Senhor, vosso Deus, é quem tem pelejado por vós. Então, ali Josué, ele com grande entendimento e sabedoria e grande temor a Deus, ele fala: olha, sabe por que todas essas guerras aconteceram? Porque nós vencemos, porque o Senhor pelejou por nós. Ele que venceu. Ele que nos deu essa terra, que hoje nós estamos em paz, que nossas famílias estão tranquilas. E não é fácil uma nação viver em guerra, ver muitos morrerem, perder o que eles tinham, os seus alimentos, o gado, né? Então era algo terrível. E ele lembra que quem conquistou essa paz foi o Senhor.
Agora a gente vai ler no versículo 6, que diz assim: esforçai-vos muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Josué sabia que o grande guia, né, o Senhor usaria como instrução a nós a sua palavra, e que o povo deveria guardar, e que não podia esquecer, que era algo não somente para eles entenderem, mas para que eles pudessem praticar, para que eles não errassem nem por excesso e nem por falta. Então é outra coisa que ele pede assim: esforçai-vos, pois muito. E ele diz isso porque são grandiosas as coisas que o Senhor nos ordena. E os mandamentos do Senhor são coisas elevadas. No versículo agora 16, diz assim: quando transgredirdes a aliança do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e fordes e servirdes a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós se acenderá, e logo perecereis de sobre a boa terra que vos deu. Então aqui ele mostra todo o poder de Deus, dizendo que é o Senhor que guarda, é o Senhor que dá instrução, ele sabe o caminho correto, e ele dizia que Deus dá a boa terra e que ele guarda, né? E ele dá um grande alerta, porque ao contrário de tudo isso, desobedecer a Deus, não servir a Deus, a gente vai estar servindo a qualquer coisa. E o povo estaria também se sujeitando a servir a outros deuses. E isso, o que ia acontecer? Aqui diz: acenderá o quê? A ira do Senhor. E ele fará o povo perecer sobre esta boa terra que ele deu. Então nós vemos que Josué deu advertências seríssimas a esse povo. Nós lemos no começo de Juízes, no capítulo 2, o que esse povo fez. Então o Senhor, sendo onisciente, ele ali em Josué, ele disse o que iria acontecer. E realmente esse povo desobedeceu ao Senhor, estavam ali na fartura, no momento de paz, e o que eles fazem? Eles foram servir a outros deuses e provocaram a ira do Senhor, servindo a Baal. E você lembra o que nós lemos agora? O que aconteceu no capítulo 6, que nós lemos de Juízes? Qual foi a consequência disso? Você lembra que a gente leu? O que aconteceu com o povo de Israel? Exatamente. Então nós vemos que assim, eles tinham plantado, eles passaram um bom tempo plantando, e aí então eles já tinham, né, uma condição mais segura para sobreviver. E aqui está uma ilustração, ó, dos midianitas tomando a plantação. E a Bíblia conta que não tomaram só a comida, tomaram os seus gados, tudo que eles tinham para comer. E eles, não somente os midianitas, mas vinha também outras nações. E a quantidade era tão grande que a Bíblia diz que não podia nem contar, de tantos que eles pareciam gafanhotos. E eles levavam tudo, exatamente tudo que eles tinham. E eles buscaram isso, não foi? O Senhor, ele restringiu a graça. Aqui nós lemos que Josué falava: olha, quem protege vocês é o Senhor, né? Então o que o Senhor fez agora? O Senhor, ele retira a mão dele de proteção, porque o povo não quer ele como o Senhor. E o mal vem naturalmente. Por quê? Porque eles desejam o mal, né? E ali eles sofrem consequências terríveis, que é a fome. E assim a Bíblia nos conta também que foram 7 anos, que eles já estavam ali 7 anos sofrendo isso. Imaginem quantas pessoas já não estavam morrendo. O desespero de ver tudo aquilo. E nessa passagem nós vemos de forma muito clara a respeito do pecado, né? Aonde o pecado vai nos levar? O que é o pecado? E qual o poder que ele tem? Nós vemos nessa passagem tão curta algo terrível a respeito do pecado, uma revelação do que é o pecado.
E muitas pessoas acham que o pecado é algo pequeno, é só desobedecer algo que Deus ordenou, né? Não é algo tão sério assim. Violar os preceitos, as leis, as ordens do Senhor é algo sério, porque Ele é o Deus de toda a verdade, Ele conhece tudo que é bom e agradável. Então, tudo que nós fazemos contrário, nós estamos ferindo a bondade, a pureza, e ainda pior, estamos ferindo ao que essas coisas revelam, que é o caráter de Deus. Então nós estamos ferindo o próprio Deus quando pecamos. Desobedecer ao Senhor traz consequências terríveis. E o Senhor deixa essa terra, as coisas físicas que nós vivemos, para a gente ter uma noção, porque nós somos muito pequenos e nós não podemos ver a ação do pecado eternamente. Então o Senhor, Ele traz coisas que nos machucam fisicamente para que a gente possa sentir quão devastador é o pecado, quão terrível ele é. Uma das coisas que a gente viu ali, né? Nós vemos que o povo agora começa a sofrer. E o que acontece quando a pessoa fica sem comer? Por muito tempo, ela vai morrer. Então eles estavam vendo que eles estavam com o pé na morte, né? Eles estavam vendo ali que eles estavam prestes a morrer. Exatamente o que é o pecado. Em Romanos 6, 23, nós lemos que o salário do pecado é a morte. E era isso que o Senhor estava dando a eles para que eles entendessem. Outra coisa que eles conseguiram ver que eles ficaram sem alimentos, né? E ficar com fome, você já ficou alguma vez com muita fome? Já? Não dói, não dá uma agonia? Então, quando a gente passa muito tempo sem comer ou comendo muito pouco, a gente vai sentindo a debilidade, as fraquezas, vendo quanto o alimento é importante. Então, assim, da mesma forma, espiritualmente, sem o alimento, né, nós vamos enfraquecendo e nós estamos cada vez mais debilitados por conta do pecado, mais endurecidos. Então, o alimento é a palavra de Deus e o pecado quer roubar o alimento de nós. O conhecimento de que Deus existe e que Ele é o Criador de todas as coisas. E isso, se a gente for anulando cada vez mais, faltando alimento, o que pode acontecer? Como muitas pessoas hoje, elas estão a ponto de dizer que Deus não existe. E quando elas se referem a Deus, elas falam assim, Ele é culpado de todas as coisas ruins. Olha que coisa terrível. A falta de conhecimento, de alimento, de entender que Ele é Deus e que Ele tem uma vontade é algo realmente terrível. Outra coisa também que eles que eles passaram por conta do pecado deles, foi a questão da humilhação. Você acha que eles ficaram contentes diante dos seus inimigos e verem que eles estavam empobrecendo? Imagina aquela vergonha a vergonha que eles passaram. Eram os inimigos que eles tinham vencido antes. Falaram, cadê seu Deus? E lembrar que esse Deus não estava mais protegendo, porque eles não quiseram mais o Senhor. Não quiseram mais se manter na lei do Senhor e o buscá-lo. Então a vergonha, o que acontece com a vergonha? O pecado, ele nos envergonha. A gente faz algo terrível e a gente fala, nossa, por que eu fiz isso? Imediatamente a gente quer esconder esse pecado. E o que geralmente a gente faz? A gente arruma desculpa, a gente mente, a gente usa um outro pecado para cobrir o pecado. Olha que coisa terrível. Não tem como usar coisas boas porque nós fugimos delas. Nós queremos ir para as trevas. Por isso nós nos escondemos, para que as coisas que nós fazemos não sejam conhecidas, que ninguém veja. Então nós nos afastamos da luz. O pecado é algo devastador, é algo cruel, é terrível, ele é implacável. E o Senhor sabe do poder do pecado. E nós vemos que o pecado também, para resumir, o que é mais triste no pecado é que ele nos separa de Deus. Deus, ele é puro de olhos, ele não pode contemplar o mal.
Então ele não compactua com o pecado, ele não está junto com o pecado, se alegrando e tendo prazer no pecado. Muito pelo contrário, o Senhor Deus, ele é santo e ele se ira com o pecado. Então o que acontece quando nós pecamos? Nós nascemos pecadores, então nós nascemos afastados do Senhor. Conforme nós pecamos, essa distância aumenta, nós nos endurecemos, nós não queremos mais ouvi-lo, nos afasta da verdade, do conhecimento de quem é Ele. E isso nos afasta de ter Ele como nosso Senhor, de amá-lo verdadeiramente. E assim nós colocaremos no lugar do Senhor qualquer outra coisa. E nós vemos que o pior ainda está por vir na questão do pecado, é que a morte é uma morte eterna que o pecado traz. O Senhor permite que a gente veja que a morte, se uma pessoa está viva, certamente ela vai morrer. E isso é um fato, para que a gente veja que a morte é algo real. E quando o Senhor fala então de morte eterna, essa morte física que nós vemos, mostra que esse Deus da verdade conhece a morte eterna. Então existe a morte e a morte eterna. Bem, mas o que poderia ser feito agora que esse povo, ele pecou contra esse bom Senhor que escolheu esse povo? Você lembra o que eles começaram a fazer? Eles saíram correndo e falaram: eu vou servir agora Baal mais intensamente, eu vou procurar um outro Deus de outra nação. O que eles fizeram? Você lembra? Não? A Bíblia nos diz, quando nós lemos em no versículo 6, que eles viram, as suas fazendas sendo destruídas e tudo mais, e eles depois, mais à frente, começaram a clamar ao Senhor. Eles começaram a pedir ajuda ao Senhor. Esse povo merecia a ajuda do Senhor? Não merecia. E mesmo sem merecer, sabendo que eles não mereciam, eles clamaram ao Senhor. E quando nós vemos que nós não merecemos ao Senhor, por conta dos nossos pecados, que nós iramos ao Senhor, nós devemos clamar ao Senhor. E o Senhor, Ele, por sua grande misericórdia, Ele envia um homem, e nós lemos que é Gideão, E Gideão ali, ele estava guardando um pouco de alimento, Gideão estava ali, naquele momento, deixa eu esconder um pouco de comida dos midianitas, porque daqui a pouco eles roubam tudo, e eu não tenho nada, a morte vai vir aqui para minha casa. E o anjo do Senhor aparece, aí ele o chama de homem valoroso, e o chama para que ele possa ajudar esse povo. Então o Senhor responde à oração do povo, o clamor do povo. E Gideão, então, agora, ele recebe instruções do Senhor. E a primeira instrução, você lembra o que o anjo pediu para que ele fizesse? A que nós lemos ali, ele precisava fazer algo. Então o anjo aparece para ele e o orienta a fazer algo extremamente importante antes de livrar o povo das mãos dos midianitas. Tinha algo muito maior, um problema muito maior do que o alimento. Tinha um problema para ser resolvido ali no meio do povo. Você lembra o que ele precisou fazer? Derrubar o altar de Baal? Exatamente. Então o Senhor ordena a Gideão, pede a Gideão para que ele destrua o altar de Baal que está lá lá no terreno do pai dele. Então nós vemos que Gideão, ele precisou fazer algo pelo povo. Ele vai lá e o Senhor fala somente para ele. E ele chama mais 10 homens. E durante a noite, onde os homens, todo mundo estava dormindo, porque ele tinha medo de morrer, mas o Senhor tinha dito a ele assim, que ele não morreria, porque o Senhor sabia que ele temia. E lá ele chama os 10 homens, destrói o altar de Baal, e também retira a madeira do bosque que está ali no pé de Baal e oferece um sacrifício ao Senhor. Então Gideão foi o homem escolhido pelo Senhor e chamado como homem valoroso, porque ele temia o Senhor, para fazer essa grande coisa.
Então o Senhor está mostrando ao povo que antes da fome, eles devem destruir a adoração a um Deus de mentira, a um Deus morto. E da mesma maneira, o Senhor faz a nós. Gideão foi chamado somente ele, e ele depois chamou homens para destruir o altar de Baal. Assim o Senhor sozinho, ele destrói o altar de Baal também. Ele destrói o pecado e o amor que nós temos ao pecado. O povo buscou servir a um Deus de pedra ou de metal, uma natureza morta, né? Porque esse povo também era morto. Era um povo que não ia conseguir buscar ao Senhor, não ia conseguir amá-lo de todo o coração, porque eles tinham um coração de pedra, eles estavam mortos espiritualmente. Então nós amamos aquilo que é igual a nós, coisas que acabam, coisas que não têm poder. Então, espiritualmente falando, esse povo era um povo cego, surdo, mudo, igual a Baal. E também Baal não tinha vida, e dentro da alma dos israelitas também não tinha vida alguma. Então nós vemos que o Senhor Jesus, ele veio exatamente porque ele sabe que os nossos corações, o nosso espírito é morto e nós temos um coração de pedra, que nós não amamos a ele, que nós estamos mortos nos nossos pecados e que o nosso amor está no pecado. Então ele vence a morte, ele vence o poder do pecado, que nos leva à escravidão, a amar e darmos toda a nossa vida por coisas terrenas. E nós vemos como nós nascemos, nós amamos qualquer coisa no lugar do Senhor. Brincadeiras, diversões, até as nossas imaginações nós amamos. Eu gosto de pensar o que eu vou ser, o que eu quero ter. Nós amamos as coisas que nós temos e não queremos perder. Nós amamos a qualquer coisa que não tem o poder de dar a vida. Então o Senhor, na cruz, ele destrói o poder da mentira, da ganância, da vaidade, do adultério, do homicídio, da vaidade. Ele destrói os deuses falsos. Ele destrói esse coração, destrói o poder do pecado, destrói o mal que há neste mundo e as potestades que nos dominam sem Cristo. Então nós vemos que o Senhor Jesus, ele realmente cumpriu, ele sofreu a punição, ele cumpriu toda a lei. Quando Josué clamava ao povo, olha, vocês precisam seguir os mandamentos para que você não caia nem para a direita e nem para a esquerda. Ele estava dizendo que Deus, ele nos dando um novo coração, ele faz com que a gente ame a lei de Deus, para que a gente guarde e viva as leis de Deus. E assim ele nos chama de bendito, não de malditos. Como em alguns versículos a Bíblia nos diz, maldito todo aquele que não permanece na lei de Deus para cumpri-la. Olha que coisa terrível que o Senhor Jesus conquistou na cruz. E ele conquistou para pecadores, que mesmo vendo nos céus e na terra, nós vemos todas as bênçãos do Senhor. Nós não podemos buscá-lo sozinhos, nós não podemos conquistar a salvação sozinhos. E através das dificuldades que nós odiamos, que nós choramos, o Senhor, ele usa como uma ferramenta para que nós possamos clamar a ele. Então, no momento de dificuldade, quando o povo estava ali com o pé na morte e um pé na paciência de Deus, que eles estavam ainda vivos pela paciência de Deus, mas um pé claramente eles estavam vendo, estou quase a morrer. Então, na cruz, o Senhor faz nos ver, antes de partirmos, que estamos em caminhos de morte e que Ele é justo em nos punir. E ver que nós somos errados e que nós ofendemos ao Senhor, como o povo viu, nós que ofendemos ao Senhor, nós buscamos outros deuses.
Então, verdadeiramente, o Senhor, Ele trouxe a paz como Gideão chamou Ele. Depois que Ele oferece um sacrifício, Ele faz um altar, Ele chama o Senhor de Deus da paz. Na verdade, antes do sacrifício, né, Ele diz ao Senhor que Ele é o Deus da paz, quando Ele fala com o anjo. Porque realmente, o Senhor, Ele traz a paz. E que paz? A paz com Ele. E a paz com todos. Então ali não havia mais a provocação da ira, quando o Senhor destrói o coração de pedra e põe um coração de carne. Porque Cristo apaziguou a ira de Deus. Quando cremos no Senhor Jesus, quando buscamos a Ele, Ele nos liberta e Ele nos salva da ira vindoura. E que é uma ira santa e justa. Então, será que nós temos sentido a necessidade e visto que eu tenho sentido tristeza, passado por coisas que eu não gosto? Será que eu tenho ido clamar ao Senhor para que Ele me ajude? Buscar ao Senhor, porque Ele é tudo e Ele realmente é Ele que nos chama. Se nós não sentimos ainda a necessidade ou nenhuma dor, não há nenhuma preocupação por conta do pecado, não há nenhum temor que vamos partir a qualquer momento e que certamente morreremos, e uma morte eterna distante de Deus, num lugar de castigo eterno, a gente pode pedir ao Senhor para que Ele nos faça ver realmente como Ele nos vê. Será que você já se perguntou assim? Como será que Deus me vê? Como o Senhor olha para mim, sabendo que Ele é santo? Senhor, a gente falar para Ele: Senhor, me ajuda a entender sobre o meu pecado. E depois que Ele nos dá, nós devemos clamar a Ele: Senhor, Tu és o Salvador, Tu és o Libertador. Aquele povo de Israel não merecia o Seu perdão, assim como eu. Mas o Senhor perdoou por conta da Tua obra, das Tuas promessas. Tu escolheu o Teu povo. Não porque Ele veria alguma bondade em nós, mas porque Ele quis, porque Ele determinou. Então, há uma grande, enorme esperança a nós, porque Ele fala: vinde a mim, né? É Ele que nos chama, Ele é o grande e valente, Ele é o Senhor que sempre venceu, né? E nós vemos que Ele realmente venceu na cruz todas as coisas, e Ele ressuscitou, mostrando que Ele tem o poder de dar-nos o perdão e a vida eterna, nos livrar da culpa, da guerra. Sem Cristo a gente sempre vai viver com um vazio e com um desespero que nada neste mundo pode nos preencher. E nós lemos depois também que ele vai lá, Gideão acaba cumprindo aquilo que o Senhor ordenou. E o que acontece com ele depois disso? Os homens conseguiram pegar Gideão depois e eles mataram Gideão? Não. Gideão sabia que ele corria um risco grande, que ele poderia até mesmo morrer, como a gente disse, mas nós vemos que os homens suspeitaram e levantaram, na madrugada e falaram: quem fez essas coisas? E ali eles sabiam, inquirindo, investigando. Foi Gideão. E esses homens ficaram furiosos. E eles vão lá pedir para que Joás, o pai de Gideão, trouxesse ele para que ele pudesse ser morto. Mas vê aqui o que nós lemos depois, o que acontece. Seu pai, ele vai lá, Joás, e diz, vocês vão lutar por Baal? Dizendo assim, Bem, Gideão veio aqui à noite. Baal, você não está dizendo que Baal não podia ser destruído porque ele é um Deus poderoso? Por que ele então não se defendeu?
Por que ele mesmo não matou Gideão? Né? Agora vocês vão lutar por este Deus morto, estraçalhado aqui no chão, em cacos, né? E aí ele diz que se alguém fizesse isso, naquele mesmo dia, na manhã, eles seriam mortos. Que coisa terrível, né? De pensar que o Senhor, protegendo ali o servo e mostrando àqueles homens também que eles estavam fazendo errado, mostrando a ele, olha o Deus que vocês querem servir. E o povo lembrou dos mandamentos do Senhor, eles tinham esquecido antes, mas naquele momento Gideão, Joás, eles se recordam quem era este Deus maravilhoso, porque eles o amavam, tinham sido transformados. E eles lembram que o Senhor tinha feito tudo por eles. O Senhor fez tudo por nós e nós devemos buscá-lo de todo o nosso coração. Sabemos que este coração então é de pedra, então nós clamamos a Ele. Senhor, eu vou como estou. Perdoa-me, me dá um coração novo. Destrua esses ídolos que eu tanto amo. As distrações, as coisas que eu já nasci com isso e eu as amo. Eu não consigo ver que eu provoco a ira de Deus. Eu não entendo que o Senhor é justo e a tua lei é justa. Que o Senhor possa me ajudar e me transformar. E nós vemos que, através dessa passagem de Gideão, que o Senhor ele é bondoso, Ele é misericordioso e Ele perdoa os pecadores. Somente a gente ir até Ele e buscar a Cristo, aquele que tem poder de destruir todo o mal. Amém.